E aí, pessoal, tudo bem? Biosfera, podcast do campo e das energias renováveis no ar. A gente segue na pegada do hidrogênio verde. No último episódio, a gente falou sobre o hidrogênio verde e os impactos dele em todo o mundo, uma partezinha no Brasil, e a gente vai seguir falando desse assunto, mas deixa eu dar um recado para vocês importante, tá? Olha, segue o nosso canal no YouTube, o Biosfera Piauí, deixa o like lá, o like de vocês é muito legal, compartilha o nosso conteúdo, porque é informação de qualidade que você vai compartilhar com teu vizinho, com alguém de outro estado, enfim, a gente precisa dessa audiência para o nosso projeto crescer. E ativa o sininho das notificações, porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, você vai ser avisado que o Biosfera está com uma novidade, tá? E a nossa novidade agora é exatamente o tema hidrogênio verde, que eu estou tratando desde o primeiro episódio com o professor Juan Aguiar, coordenador, né, de um núcleo de energias renováveis da Universidade Estadual do Piauí. Professor, um currículo enorme, já passou pela Chess, enfim, não vou repetir não, lá no primeiro episódio vocês vão ver o currículo lá do professor. E o professor falou muita coisa interessante comigo já sobre essa questão da fabricação, da produção do hidrogênio, a história do Zeppelin, como é que tudo começou, como é que o hidrogênio está sendo utilizado no mundo, enfim, nós demos uma atualizada em tudo isso. Mas agora a gente vai continuar falando dessa temática, professor, só que dessa vez mais voltado para o nosso mercado, né? O mercado brasileiro, e a gente depois puxa para o Piauí, que é o que interessa, que eu sei que está todo mundo querendo saber como é que estão as pesquisas, os trabalhos do hidrogênio verde no estado do Piauí. Mas antes disso, professor, o Brasil, essa discussão do hidrogênio verde no Brasil, a gente falou do mundo já no último episódio. Nós estamos avançados ou estamos atrasados em termos de tecnologias, de discussões, se comparar com outros países, professor? Em primeiro lugar, muito obrigado de novo aí pela oportunidade, né, que dá continuidade à discussão, né, é uma honra, uma grande honra, e eu acho que é algo que para nós, né, seja da academia, do mercado, né, quem está buscando também já pensar numa profissão no futuro, né, vamos tratar disso aqui. É uma oportunidade ímpar, né, realmente uma oportunidade ímpar, até porque nós estamos passando por uma mudança, né, de matriz, né, no mundo, não é só no Brasil não, certo? E o Brasil ele tem... Está mudando mesmo, professor? Já está a infraestrutura implementada para que possa a matriz energética, a diversificação de matriz energética é estabilidade não só tecnológica, mas sobretudo econômica de um país. Entendi. Ela dá estabilidade. Veja só, vou dar um exemplo para você. No Brasil, o fato de, na década de 90, Guerra do Golfo, né? Eu lembro que eu morava no interior, e quando se falou da Guerra do Golfo, o gás de cozinha subiu o preço, ficaram preocupados do gás de cozinha acabar, sabe? Então acontece aquelas coisas que são quase apocalípticas, né? E por quê? Porque nós tínhamos uma matriz energética para cozinhar comida, sobretudo de quê? De gás de cozinha, né? Do butano, né? E aí, do GLP, né? Então, o GLP, desculpa. Então, né, o GLP. Então, o que aconteceu? Então, a diversificação de matriz energética ela dá independência do país econômica também. Porque faz com que nós não dependamos de outros países, outras economias, não vamos ficar refém, certo? De oscilações de mercado e por aí vai, entendeu? Certo? Então, o mundo, todas as grandes economias, elas pensam assim. Elas podem até ter, na sua grande matriz energética, como os Estados Unidos, o combustível fóssil. Sim. Pode até ter, né? Mas não significa dizer que é só isso. Entendeu? Eles sabem que é necessário para eles ter essa independência. E o país que não fizer isso, vai sair atrás. Ele corre um grande risco de ter um problema econômico grave por, às vezes, um entrevo pequeno com um vizinho, por exemplo. Professor, há uma possibilidade, antes da gente falar do hidrogênio no Brasil, porque o senhor falou dos fósseis aí, eu deixei passar essa... Mas os fósseis podem diminuir nos próximos 40 anos? Excelente pergunta. Na realidade, a ideia... nós não falamos de desfossilização, mas sim descarbonização. Sim.
Vamos ver qual é a diferença. É o seguinte, o que se busca? O que se busca não é necessariamente, ou até, pode até ser a redução do consumo de combustível fóssil, Sim. mas não vai desaparecer. Porque ele é uma matriz. Lembra que eu falei da questão de quanto a diversificação de matriz energética, quanto maior, melhor? Sim. Pronto. Então, na realidade, não é inteligente para o Brasil também se desprender e falar, não quero, não. Eu simplesmente vou procurar diminuir. E aquilo que eu tiver, aquilo que eu consumir, eu vou ter que capturar o gás carbônico produzido. Capturar pode ser por meio de uma outra... pode ser por meio de uma outra matriz energética. Sei lá, eu produzo aqui no combustível fóssil tantos quilos de gás carbônico, mas também eu faço uma produção aqui de outro, ou uma cultura, ou uma matéria-prima, ou um insumo que consuma esse gás carbônico. Entendeu? Certo? Então, assim, por isso que a própria projeto de lei que já está em trâmite para a sanção presidencial, ele não fala exclusivamente de hidrogênio verde, não, ele fala de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Entendeu? Que eu acho que não vai ter mais nem esse negócio de hidrogênio verde em breve, né, professor? O conceito né? não vai acabar. Não, o conceito não vai acabar, vai existir o conceito. O que acontece é que hidrogênio verde é o hidrogênio feito exclusivamente por meio de eletrólise. Certo. Ou seja, usar água, né? Certo? Aí tem outros conceitos, como o hidrogênio renovável, que é o hidrogênio que, além de ser verde, ele é como se eu fizesse aquele diagrama de Venn que a gente usa lá na matemática, né? Ou seja, você tem o hidrogênio renovável, dentro dele está o hidrogênio verde. Ué, e quem são os outros? São os hidrogênios, por exemplo, hidrogênio branco, aquele hidrogênio que você utiliza. Lá no primeiro programa, nós falamos que o hidrogênio está sempre ligado com alguém. Pois é. Não é bem assim, eu até fazer um parêntese aqui, né? Não é que a gente mentiu lá, não é nada disso. Simplesmente eu falei a cor da forma mais comum. É mais comum que ele esteja ligado a alguém, mas já se sabe que existe reserva de hidrogênio puro, ou quase puro na natureza, né? E quanto mais puro, mais é barato o beneficiamento. Entendi. Porque você não vai mais precisar quebrar. Você vai extrair. Então ele tem reserva de hidrogênio que... Aí, se for falar das cores, seria o hidrogênio branco. Entendo. Certo? Entendo. Então, assim, esse hidrogênio... só que esse hidrogênio, a gente não vai dar o nome dele de branco. Esse tipo de hidrogênio é hidrogênio renovável. Né? Certo? Que esse combustível, né? E o hidrogênio verde está dentro dos renováveis também. E, para concluir essa questão desse conceito de renováveis, existe também o hidrogênio, como eu já falei, ele pode ser ele pode ser retirado da atmosfera, dos meios, né, de alguma substância ou do material, né, ou ele pode ser encontrado puro. Mas existe também o hidrogênio que é retirado também, por exemplo, dos hidrocarbonetos, né, como por exemplo que tem no álcool, né, certo? E aí, então, quando você faz lá a quebra, né, do álcool, né, para poder tirar o hidrogênio lá de dentro, né, nesse caso vai ter uma produção de gás carbônico. Certo? Você tem como resultado a produção de gás carbônico, só que a cana-de-açúcar ela consome gás carbônico. Então, você vai ter um outro conceito, não só aí vamos dar a questão que eu falei, baixa emissão de carbono. O que é o hidrogênio de baixa emissão de carbono? É o hidrogênio que produz 7, igual ou menor, viu? 7 quilogramas de hidrogênio equivalente, de gás carbônico equivalente para cada quilograma de hidrogênio produzido. Ou seja, se você produz 7 quilogramas de gás carbônico ou menos, né, para cada quilo de hidrogênio produzido, quando você observa, você vai fazer o balanço de planta, né, que você vai ver o tanto foi que eu produzi de hidrogênio e o tanto que foi de gás carbônico que eu produzi. Né? Se você tiver 7 de gás carbônico para cada um de hidrogênio, 7 ou menos, né? Para cada um de hidrogênio, então esse é um hidrogênio de baixa emissão de carbono. Certo? Entendo. Esse hidrogênio de baixa emissão de carbono pode ser de combustíveis fósseis. Por que fizeram isso? É porque, por exemplo, quando você utiliza o processo de reforma para a produção de hidrogênio, né? Você pode utilizar o quê? Você pode utilizar o que seria o hidrogênio azul, né? Que você faz a captura de gás carbônico, né? Se você
na captura do gás carbônico, você reduz a quantidade de gás carbônico que vai ser emitido, porque a emissão de gás carbônico ela é um pouco mais complexa, esse conceito. Não é só você fazer uma conta simples, certo? Algébrica simples, porque existe uma coisa chamada análise de ciclo de vida da planta. A planta, os materiais, tudo que tiver envolvido na planta pode ter em cada concepção de cada material, a produção de gás carbônico também. Então tem que somar tudo. Se tudo aquilo que está tendo aquele análise de ciclo de vida produz, além do gás carbônico produzido, produz 7 kg de gás carbônico, né? Ou menos, para cada quilo de hidrogênio, ele é classificado como hidrogênio de baixa emissão de carbono. Tá claro? Tá claro. Pronto. Aí o senhor começou a falar, nessa temática do hidrogênio verde do Brasil, do marco regulatório do hidrogênio verde, que sem a gente se prender muito, mas falando um pouco. É importante. Esse marco regulatório é o que vai dar segurança jurídica, que vai definir as regras para a gente poder trabalhar o hidrogênio no país, dentro desse contexto, né, professor? Tem alguns aspectos que foram muito interessantes, né? Alguns polêmicos, outros não. Por exemplo, a própria quantidade de gás carbônico que a gente está falando. Quando a gente fala 7 kg de gás carbônico para cada quilo de hidrogênio produzido, 7 ou menos, né? Na realidade, esse conceito de hidrogênio de baixa emissão de carbono não é só do Brasil. Existe na Europa, existe no Japão, existe em vários países. E um detalhe, o Brasil é quem está produzindo mais gás carbônico por legislação. Isso pode, na frente, ter uma questão de selo, né? O selo de qualidade, para quem vai lá na União Europeia, quando comprar, né? Ela pode falar, eu quero que seja da minha forma. Né? Aí, obviamente, que as indústrias de produção que tiver aqui no país, elas vão ter que considerar isso, né? Certo? Mas isso é discussão para algum outro momento, né? Mas o nosso marco regulatório ele veio para fazer isso. E também o marco regulatório ele vem para poder fomentar a indústria do hidrogênio. Porque quando a gente fala de hidrogênio, a gente fala muito de hidrogênio verde, mas hidrogênio não é feito ele não é só classificado como verde. O que é hidrogênio verde? Hidrogênio verde é o hidrogênio que você tira o hidrogênio da água, ponto. Sim. E você utiliza uma energia renovável para isso, ponto. Que energia? Qual é a matriz primária dela? Ou é o sol, né? Ou seja, é solar fotovoltaica, ou é energia eólica, ou é hidráulica, ou é álcool, ou é... Tem várias matrizes, né? Tem várias matrizes, né? Então, quando você a hidráulica, né, certo? A biogás, metano, né? Gás de aterro, geotérmica, que é um dos pontos que a gente está estudando, né, para trabalhar também no núcleo. Então, geotérmica, a geotérmica, que é aquela que tem em alguns locais da Terra, que tem um calor, você pega a geotérmica, né, para produzir energia. Então, se ela é renovável, né, você tem essas características que tem para ser o hidrogênio verde, né? Só que o hidrogênio se tira da água, certo? Isso é o verde. Aí existe o renovável, né? Que é quando, além da água, você pode utilizar o hidrogênio de outras matrizes, que não só água, como, por exemplo, o etanol, biomassa, entendeu? Né? Então, aí, esse é o renovável. E existe o hidrogênio de baixa emissão de carbono. Aí, detalhe, quando se fala em termos de conceito, o hidrogênio passa de baixa emissão de carbono, você pega o ciclo de vida da planta, dos produtos, dos eletrodos, tudo que você está usando nela, os materiais, mesmo na hora do descarte, ele não pode produzir, quando você soma tudo, certo? Mais de 7 kg de gás carbônico para cada quilo de hidrogênio produzido. Não pode. E está na legislação. Então, nossa legislação demorou por quê? Eu acho que foi uma legislação inteligente em vários aspectos. Por quê? Porque se a gente fala de fomentar uma indústria do hidrogênio, né, você não pode pensar de forma isolada. Você não pode pensar só em eletrólise. Você não pode pensar só em álcool. E as que já existem. O que você tem que ver é que aquelas que já existem tem que ver formas de reduzir a emissão de gás carbônico. Sim. Tem que melhorar. Se ele melhorar, ele sim pode entrar. Por quê? Porque aí, obviamente, vai ter subsídios, né? Vai ter vantagens para quem produz e tem essa característica de emissão de baixo carbono. Entendo.
Compreendeu? Então, assim, quando se fala do combustível fóssil, que é o que eu falei tudo isso, mas vamos lá para a primeira pergunta, né? O combustível fóssil não vai acabar, porque, inclusive, você pode ter combustíveis de baixa emissão de carbono e ser oriundo de gás, metano. Desde que, dentro do produto, dentro da produção, você tenha essa proporção que eu falei, certo? 7 quilos para cada quilo de hidrogênio produzido. 7 quilos de gás carbônico equivalente para cada quilo de hidrogênio produzido. Fato é, professor, que agora se possui essa segurança jurídica, né? Isso dá uma força para que essa questão da pesquisa, do trabalho em torno do hidrogênio, né? Todo esse mercado de hidrogênio verde ganha um impulsionamento ainda maior no Brasil, né? Tem algum estado que já está se destacando, professor, aqui? Ou está todo mundo paralelo em termos de projetos, de pesquisas? Assim, que todos os estados eles têm seus pontos mais à frente do que o outro, né? Tem alguns estados que estão, obviamente, porque já trabalhavam com isso antes mesmo de... Obviamente, quem já trabalhava com isso antes dessa discussão, né? Obviamente, tem já... tecnologia em andamento. Por exemplo, aqui no nosso estado se busca trabalhar bem por meio, fomentar bem a eletrólise. Já no sul do país, já fala mais da biomassa, né? Principalmente por meio da cana-de-açúcar, né? Sim. Certo? Mas não significa dizer que lá também não vai ter eletrólise. Também vai ter eletrólise, né? Então, assim... porque cada estado tem sua particularidade. Né? Depende da sua própria economia, que é que eu já tenho consolidado. Entendo. Né? Certo? Embora a gente tenha, por exemplo, nós temos empresas aqui que trabalham com beneficiamento de álcool, né? Certo? Que obviamente abre, né, um grande precedente para que ela possa trabalhar também nesse segmento. Entendeu? Certo? Então, tudo isso é importante para que o nosso estado ele se encaixe nesse segmento, né, da forma mais consolidada possível, né? E quando a gente fala, tem estados que têm plantas em andamento, não, na realidade o maior projeto que tem de hidrogênio que está já digamos assim, já foi falado, né, já está em seus encaminhamentos já de consolidade, eu falo de construção, é o do Piauí, né, certo? O Piauí, nesse sentido, ele tem um mau projeto, certo? Tem o projeto em termos de energia concentrada, entendeu? Certo? Contudo, né, o Estado está encaminhando para muitas outras vertentes que isso... Olha como é que é interessante, né? Quando a gente fala do hidrogênio, você olha uma cadeia produtiva em específico que, na realidade, ele acaba trazendo uma infraestrutura para o Estado inteiro. Porque quando você fala de hidrogênio, eu falo, por exemplo, de a produção de amônia. Você produz amônia, lá estão os maiores empreendimentos, que é lá no norte do estado, no litoral, e quer trazer para o sul do estado. Você tem duas opções. Você pode fazer uma usina de beneficiamento também no sul do estado, por que não? Sim. Certo? Como também você pode trazer a amônia para lá. Você pode levar a amônia para lá. Entendeu? Você pode vender, mas também levar para o consumo interno. Né? Aí vem a história dos modais, né? Dos modais de transporte, né? Que aí nós temos uma questão do rio, né? Que é uma possibilidade. Nós temos um rio aqui mesmo. O estado do Piauí ele tem um potencial imenso, porque ele tem um rio grande, né? Obviamente, ele tem suas limitações para navegabilidade, mas com um investimento muito bem feito, e já está sendo buscado fazer isso, né? Para que ele possa ser navegável. Né? A gente, por meio de uma ZPE, que ali também foi um ponto de, digamos assim, de mudança, sabe, de divisor de águas mesmo no estado, foi a criação de uma ZPE, né? Porque você tem a questão da possibilidade de exportar, mas também você pode chegar o porto, né? Por aí vai. Então, o nosso estado, ele tem em termos de potencial, algo que talvez nenhum outro estado tenha, porque a gente pode inclusive montar, não adaptar a nova infraestrutura, mas montar já para considerar tudo isso. Entendo. Você compreendeu? Certo? Inclusive vou trazer um trem, mas não sei se nesse primeiro momento, mas pode ser logo depois, um trem já com amônia, como o projeto que eu falei para você que a gente está vendo com a Vale, né? Então, tem tudo isso. E o nosso estado, ele tem
a possibilidade e a versatilidade que outros estados talvez não tenham. Eles têm os outros. Aí você fala, por que os outros estados eles falam tanto para eles parecem que as coisas são mais fáceis? Questão de infraestrutura. Tem uma infraestrutura que é mais bem consolidada que a nossa, entendeu? Certo? Existente que eu estou falando, entendeu? Sim. Existente, né? Certo? Contudo, o fato de talvez alguma parte da infraestrutura a gente não tenha nesse primeiro momento, abre portas, certo? Para que a gente possa fazer todo um sistema, certo? De infraestrutura, né? Que nenhum outro estado vai ter. Compreende? Porque tá no nosso DNA todo esse potencial. E também por conta dos objetivos. A gente não está falando de adaptar uma infraestrutura existente, está falando de criar uma infraestrutura sob medida. Compreende? Impressionante. Certo? Então, assim, eu acho que é muito limitado a visão de quem não está enxergando isso direito. Tá entendendo? Quem observa o nosso estado não percebe que o estado do Piauí, ele realmente tem um potencial para a infraestrutura por meio de, eu acho principalmente, hoje fala muito a questão do hidrogênio verde, certo? Para que a infraestrutura do estado mude, sabe? Da água para o vinho, sabe? Professor, o que está acontecendo em Luiz Correia, no litoral piauiense? Lá, me parece que você já tem 2 empresas, não é isso? Isso. É a Green Park, se eu não me engano, e a Solátil, Solátil, né? Isso. Eles já estão numa fase de finalização de licenciamento ambiental para poder atuar de fato, é isso? Não, até onde a gente já tem acompanhado, né? Certo? Isso aqui, na realidade, já vai começar. Já vai começar algumas etapas lá do empreendimento, né? Certo? É um empreendimento enorme, muito grande. Eu fui lá, eu vi. É muito grande, certo? Pra você ter uma ideia, em termos de geração, é maior do que Itaipu. Né? Então, assim, obviamente a gente precisa ter alguns reforços no nosso sistema de transmissão para que possa tanto capturar a energia, né? Absorver energia, mas também fornecer, né? Certo? Mas isso não é algo que alguém fala, mas isso aqui vai ser um gasto imenso. Veja só, o nosso estado ele tem uma característica muito peculiar, mas muito peculiar. Nosso estado, a gente está num entroncamento energético. A gente fica entre a região, geoeletricamente, que eu estou falando, que a gente olha para o Maranhão e fala, não, Maranhão não é Nordeste, que você vai falar aí, você está errado. Não, Maranhão é Nordeste do ponto de vista geográfico, mas geoelétrico ele é Norte. Entendo. Sim. Certo? Então, nós somos a porta de entrada do Nordeste, em termo energético. Ou seja, praticamente quase todo o sistema de interligação todo o sistema de interligação do norte para o nordeste passa pelo Piauí. E alguma parte também do sistema sudeste, né, ou seja, que vem de baixo, né, para o nordeste, também passa pelo Piauí. Nós temos a interligação de 3 subsistemas eletroenergéticos no mesmo estado. Qual outro estado da federação tem isso? Né? Então, se justifica qualquer empreendimento que se faça no estado do Piauí, ele é justificável porque ele não está no final da região, ele está no meio. Ou seja, quando alguém autoriza a criação de uma linha de transmissão, no final da conta ele está, além de estar ajudando o Piauí nesse sentido, ele também está ajudando o Nordeste, porque ele reforça a interligação. Você compreende? Então, assim, até nisso é mais fácil, eu não diria mais fácil, mas é mais... A justificativa ela se torna mais consolidada. Entendo. Você entendeu? Então, assim, aquilo que se pretende ir para outros estados, a gente colocar aqui no final das contas, a gente está ajudando a viabilidade desses empreendimentos e também do próprio Nordeste como um todo. Entendeu? Certo? Então, isso faz do Piauí realmente muito singular, né? Do ponto de vista de empreendimentos, a possibilidade de investimento, entendeu? Certo? Coisas que alguns estados podem até ter, e tem. Não pode até ter, não. Tem. Certo? Mas, eu acredito que, estrategicamente, né, do ponto de vista até nacional, que nem o Piauí... Professor, a água que vai ser utilizada na produção do hidrogênio verde seria do rio Parnaíba? Igaraçu. Né? Então ela assim vai ter uma... É uma água doce, né? Porque lá no Ceará o pessoal fala, não tem a bacia da gente, vão usar água salgada para transformar, o custo é maior, né? Mas lá, assim, o local até onde eu também... as informações que a gente tem, né? Assim, obviamente que tudo isso
requer também algumas consistência de dados, Sim, se eu sim. estiver equivocado, né? Peço desculpa. Mas o ponto onde se pretende, que até onde saiba, né? Que se pretende fazer a captação dessa água não é potável. Não é, né? Não. Entendeu? Porque tem pontos do rio que não... Isso, inclusive, é uma característica da água que se utiliza para a produção de hidrogênio. Não está competindo necessariamente com o consumo humano. Ou pelo menos reduzir isso. Né? Para não gerar um impacto. Não né? gerar um impacto, né? E assim, e mesmo muitas vezes, mesmo que fosse competir, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? A gente parar para pensar um pouquinho, toda a água que está passando do lado do Rio Parnaíba, ela vai para o mar. Sim. Ela vai para o mar, né? Certo? E essa água está sendo aproveitada para qual tipo de consumo industrial? Porque então assim, a gente tem que... A preocupação não é só o consumo, é como se descarta o resíduo. Se descarta o resíduo. Entendeu? Então, para se criar uma cadeia sustentável, não é a questão, olha, está competindo com o consumo humano, mas em qual percentual? Aí é uma pergunta prudente, né? Quanto por cento do que a gente está consumindo? Porque falar é muita água. Mas essa água está indo para o mar. Porque muita gente diz isso, né? Essa água está indo para o mar, né? E quando se fala da questão de produção, a gente tem que se preocupar sim. Para mim, toda preocupação é plausível. Não estou de forma alguma discutindo que pode utilizar, Deus dará. Não é isso não. Certo? Mas que a gente tem que entender também a limitação que a gente coloca para algumas situações que na realidade a pergunta não é se o tanto que está, mas se é sustentável. E é sustentável. A pergunta é essa, entendeu? Então assim, do que tá no que diz respeito à planta, né? O que está lá, o que foi, o que está sendo divulgado, que a gente tem acesso, seria sim, entendeu? Agora, obviamente, a gente com esse marco legal, algumas coisas também estão se encaixando. Entendeu? Algumas seguranças jurídicas do que é A, o que é B, está se encaixando. Algumas definições que era mais baseada na Europa do que no Brasil está associada à nossa realidade. Né? Então, assim, é isso que tem que ser considerado. Entendi. Certo? Então, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado em inviabilizar tecnicamente um empreendimento, né, considerando simplesmente uma visão muito simplista. Sim. Você compreendeu? Né? Certo? Para mim, quem fala isso é uma pessoa que eu sou defensor da sustentabilidade. Sim. Né? Certo? Então, assim, o que a gente tem que ver a gente não pode ter uma visão simplista das coisas, mas também não pode também achar que tudo pode ser feito de qualquer forma, de forma alguma. Né? Certo? No caso, o que está sendo planejado para o nosso estado, que até onde a gente tem informação, é sim sustentável. Entendeu? Essa é a preocupação, ponto. Né? Certo? E no caso do Rio... E que talvez por isso, entre aspas, esteja havendo até uma certa, não vou dizer demora, né? Mas por conta de alguns cuidados, né, professor? Exato. Eu vejo que... Essa fase pré, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem nos nossos cursos de tecnólogo, que nós temos na Universidade Estadual, tecnólogo em energias renováveis, né? O próprio curso de engenharia elétrica, né? A gente tem uma ênfase, e olha que são cursos que diz respeito a trabalhar com infraestrutura, tanto um como o outro, né? Ele tem uma preocupação por fomentar a infraestrutura, só que a gente tem uma forma de conduzir de forma a que seja a sustentabilidade seja sempre uma pedra fundamental de qualquer empreendimento que se pense em fazer, certo? Então, assim, é isso. E aí vem as regulações, vem as legislações, né? Certo? Essa está sendo o nosso ponto, né? Certo? E, obviamente, até a própria PL que está sendo colocada, ela já se colocou, mas já se prevê, daqui a, não sei se é 5 anos ou 3 anos, já se prevê a mudança. Se não se enquadrar. E tem que ser assim, entendeu? A gente não pode se limitar. Entendi. Entendeu? Certo? Então, eu vejo que o projeto que tem para o estado do Piauí, ele é arrojado, ele é importante. Né? É grande, né? É grande. E digo mais, nós temos que ter muito, muito cuidado para não estar deixando o trem estar passando
Entendeu? Para não perder, não perder essa chance de destaque. É, né? porque a industrialização, nós podemos ser o primeiro, um dos estados que se industrializou, mas de forma sustentável. Você tá vendo que quem está se industrializando? Está se industrializando uma cadeia produtiva sustentável, ou renovável, né? Ou uma cadeia produtiva que está buscando ter o menor impacto possível. Qual o estado que se industrializou dessa forma? Você compreende? Compreendo. Não estou dizendo que não tem, pode até ter, eu particularmente que desconheço. Mas o senhor está fazendo essa análise do Piauí de uma maneira bem mais positiva. Eu vejo isso. Então a gente tem que ter essa busca pelas as possibilidades que nosso estado tem, né? Realmente é muito infinitas, né? É um negócio fabuloso. É muito assim, um conjunto de situações que acabaram convergindo para algo muito bom. Professor, aquele hidrogênio verde que vai ser fabricado lá no litoral piauiense, eu te pergunto isso porque eu estive lá, e na ocasião eu conversei com os croatas lá, conversei com acho que é o Pedro da Solátil também, o Wacker, né? Pedro Wacker. Eles me mostraram lá o mapa, aí falaram muito assim, ó, vai sair daqui do porto, né? E vamos levar para a Croácia, que era, né, mais perto, né? Eles falaram, olha, em termos de localização, o Porto Piauí, para onde vai sair esse hidrogênio, é mais perto. O que me faz pensar que nós vamos mandar o hidrogênio verde para a Europa, através do porto, e também produzir para o mercado interno através de fertilizantes, é isso? Sobretudo mercado interno. Sobretudo mercado interno. Uma das coisas que eu vejo que no Piauí está se buscando mais é incentivar o mercado interno. Então, seria esse o principal foco no momento, né? Porque o custo dos fertilizantes, nós temos um estado que ele tem um PIB por meio da produção agrícola que é bem relevante. É relevante, eu acho que não sei nem se é o maior PIB do estado, eu posso estar equivocado, não sei. Eu realmente não estou lembrado aqui, né? Mas, se você pode utilizar os fertilizantes, você na realidade está potencializando o mesmo espaço de produção agrícola já existente. Para produzir mais ainda, com melhor qualidade, com maior quantidade, entendeu? Certo? O Piauí traz de fora, né, o fertilizante? No Brasil. O Brasil todo. Ele até produz, né, mas não abastece, conta, né? Não dá conta não, certo? Então, assim, é muito pouquinho, se eu não me engano, né? Certo? Mas a grande maioria é importado, sobretudo da Rússia. Onde tivemos o problema com a Ucrânia. Foi, entendeu? Então, assim, que aí causa, de novo, uma dependência econômica, às vezes política, né? Tem disso que acontece também, né, nos países, né? O Piauí pode ser um polo nessa área de fertilizante? Com certeza. Porque do hidrogênio você faz a amônia, porque, né? Assim, que é a base, se né? você tem a planta de hidrogênio, você faz a planta de hidrogênio, a planta de amônia ela é ligada na planta de hidrogênio. Por quê? Porque você produz hidrogênio e já vai para a transformação da amônia. É a Green, né, que vai trabalhar com a amônia lá? A Green é a produção de hidrogênio. Se não me engano, ela também vai ser com amônia. Eu posso estar equivocado, mas se não me engano é ela mesma, né? Então, é ela mesma. O que é que acontece? Porque quem vai fazer a planta solar fotovoltaica é a Solátil, que tem experiência no mundo, né? Solátil, se não me engano, uma das maiores plantas, eu posso estar equivocado, do mundo é a Solátil, né? Certo? Então, ela já tem expertise de megas projetos. Entendi. Ponto, né? Você vê, até nisso o estado do Piauí os parceiros são os mais experientes. São fortes, né? São fortes, né? E a Green, nem se fala. A Green o próprio projeto, se eu não me engano, de hidrogênio verde que teve da Europa, né? Foi até o CEO da Green, né? Que foi uma das pessoas que elaborou, posso estar equivocado, né? Mas, ou seja, são pessoas que são muito bem... têm já experiência nisso, né? Certo? E para o nosso país aqui, certo? São projetos, são empreendimentos, né? Que realmente vão fazer do Piauí um destaque mundial, não fala nacional só, mundial. Mundial mesmo. Mundial. O que eu achei interessante também, professor, essas duas grandes empresas multinacionais, né? Que estão atuando no mundo, elas também construíram usinas, né? Solares. Anunciaram, né? Para pedras fundamentais foram lançadas. É uma coisa ligando, puxando outra, né? Porque você precisa da usina solar para você fazer a eletrólise.
Entendeu? Agora, quem não entendeu agora entendeu tudo, né, Compreendeu? professor? Uhum. É por isso. A Solat vai fazer energia solar para Eles fazer lançaram. eletrólise da Green Park. Sim. Entendeu? É Tá isso. bem ligado. Entendeu? Ou seja, por isso que tá entrando dois grandes players, né? Uhum. Certo? No mercado, né? Certo? Nesse empreendimento. Então, assim, hoje a gente tá bem municiado, né? Certo? Em relação a isso, certo? E, obviamente, agora abre espaço para projetos de médio porte também, certo? Para o nosso estado. Né? Professor, o senhor que acompanha todo esse processo, né? Assim, nós tivemos um certo problema com licenciamento ambiental, porque eu acho que nem existia projeto, né, para isso de licença ambiental, professor. Não, eu não me recordo, não, sabe? Assim, eu não sei lhe precisar, né, se teve algum problema, porque as informações que até onde eu já li a respeito, né, acompanhei, foi muito tudo tranquilo, foi né? tudo tranquilo, entendeu? Até porque o que se preocupa, né, as questões socioambientais, as questões legais ser respeitadas, né? Aquilo que se propõe em relação à tecnologia que está sendo proposta, né? Certo? E isso, assim, o Estado ele tá fazendo de uma forma muito boa, certo? Eu diria muito boa, inclusive rápido, mas obviamente assegurando, né, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, né, certo? Os cuidados que se precisam ter, né, para esse tipo de autorização. Professor, também é preciso que as pessoas entendam que não é um projeto assim de nós vamos começar agora e ano que vem já vai ter resultados. Não. São projetos de 10 anos, né, professor? 5 a 10 anos. O projeto em si, uma usina, eu vou falar aqui das usinas conhecidas, né, que eu já vi nisso aí. A usina, ela tá em funcionamento, operacional, né? Não estou dizendo que essa é porque, assim, esse cronograma eu não tenho, né, para falar isso com precisão, né? Mas para estar operacional, fazendo hidrogênio verde e tal, é tão simples. É 24 meses, pelo menos, entendeu? As plantas, né? As plantas. Plantas, né? de grande porte que eu estou falando, entendeu? É 24 meses. A nossa planta é uma mega planta. É uma planta, então ela vai ser feita em etapas. Até porque não é tudo no lugar. Então, assim, vai ser feito e eu acredito que também a produção talvez também seja assim, né? Mas ela vai ser feita, olha, faz o primeiro parque, a primeira parte do parque, né? Para poder ter a primeira conexão, né? Vai produzir energia solar fotovoltaica. Entendi. Essa energia solar fotovoltaica é para a usina, mas também um excedente pode ser também vendido por sistema, certo? Então, tem tudo isso que um projeto desse, ele é muito multifuncional, entendeu? Certo? A própria planta solar que está sendo feita para a usina pode ser feito também para um excedente ser pode ser feito. Não estou dizendo que vai ser feito esse aqui, né? Certo? Mas, por exemplo, projetos que eu já vi de médio, grande porte, eles fazem assim, né? Que se coloca o excedente, possível excedente, vai ser transmitido para o restante do sistema elétrico. Como, por exemplo, você sabe que durante o ano nós temos irradiação solar diferente. Né? A radiação solar média é uma só, mas pode ser que por conta da predição de radiação seja maior do que o previsto, né? E abre possibilidades. Entendo. Você entendeu? Certo? Então, assim, esse projeto que está sendo colocado aqui no estado do Piauí, ele é um mega projeto, né? E tem diversas oportunidades para quem está empreendendo e quem está também iniciando nessa área também. E aí vem a outra preocupação, né? Porque enquanto esses projetos estão correndo, precisa de uma mão de obra qualificada para trabalhar nesse setor. Perfeito, perfeito. Como estamos, professor, nesse sentido? Excelente, excelente pergunta. Inclusive o NUFPERP, ele tem uma parceria junto à nossa, né, um memorando de entendimento junto à nossa empresa de investimentos Piauí, né, a Invest Piauí, né, certo? Exatamente no sentido de buscar, né, as formações específicas para orientar as formações específicas para a nossa academia, para as empresas, né, certo? Porque o público-alvo desse segmento produtivo, né, ele não é só um segmento técnico, certo? Ele tem um segmento que é muito simples, ele vai desde o ensino básico até o superior, até a pós-graduação, certo?
ok? Hoje já se busca por meio, por exemplo, do nosso Serviço Nacional da Indústria, né, o Senai, ele está fazendo sua colaboração no sentido de formação de mão de obra, mas não é a técnica, né, na realidade é a mão de obra de ensino básico, né? Tem o ensino técnico, né, que está sendo feito por meio do nosso Instituto Federal, certo? Está buscando fazer, inclusive, uma pós para técnicos, né? Isso aí realmente é muito inovador, né? Certo? As academias, por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí está fazendo a sua pós-graduação em em hidrogênio renovável, exatamente para que toda a cadeia produtiva do ensino superior possa ser contemplada, né? Certo? Exatamente mostrando o hidrogênio, a parte de hidrogênio, o nosso hidrogênio verde, o hidrogênio por meio também de biomassa. Então, tudo isso vai ser abordado por essa pós-graduação, né, da Universidade Estadual, né? A Universidade Federal também está fazendo a sua pós-graduação, né, voltada para o ensino de professores, né, ou seja, exatamente a cadeia produtiva de professores. O mercado, então, já se prepara, né? Com certeza. Isso aqui... Talento ou não? Não, eu não diria que talento, não. Está acompanhando o que acontece é o seguinte, que teve até algumas coisas que se ajustou por conta de conceitos do próprio marco legal. Certo? Então, assim, agora que as coisas estão realmente saindo, digamos assim, mais rápido, né? Certo? Então, mas isso é muito natural. Isso realmente ia acontecer assim. Agora, a formação ela vai ser rápida, né? Certo? Seja lá na Universidade Estadual, seja na Universidade Federal, seja no Instituto Federal, né? Certo? Então, agora sim, a gente está fazendo já, seguindo, né? Nesse sentido. A própria escola do Legislativo, né, professor? A nossa escola do Legislativo, que está fazendo a sua pós em energias renováveis, né? Que ela é mais genérica no sentido de abranger todos os aspectos de geração de energia, né? Certo? Então, é o seguinte, nós vemos que a cadeia produtiva, a cadeia produtiva de formação, para preparar a cadeia produtiva, isso já está se encaminhando. Já está se encaminhando, entendeu? Professor, o senhor acha, vai abrir oportunidades em várias frentes mesmo, né? Para quem tem curso superior, técnico. Eu sugiro, inclusive, assim, eu sugiro que tanto técnico, quem vai fazer o ensino técnico, né, busque isso, porque você vai ter diversas etapas da cadeia produtiva, que vai desde a montagem até a operação, até a manutenção. E também o desenvolvimento tecnológico. Vai ter tudo isso, certo? Só que a gente só fala tecnologia. Não é só tecnologia. Vai precisar dos profissionais, no sentido também de administração, os profissionais no sentido da gestão, a gestão econômica, financeira dos projetos, a parte também de direito, né? Advogados, né? Vai precisar mesmo. Demais, tá entendendo? Demais. Então, assim, especialistas, né? Por exemplo, essa pós que está se fazendo lá na Universidade Estadual, ela tem exatamente esse objetivo, né? Que é abrir a tecnologia para que todas as áreas possam ter contato com ela. Obviamente, é uma pós-técnica? Mas ela vai abranger desde a parte tecnológica, a parte de inovação, a parte legislativa dentro da pós. Então, assim, isso é importante para que a gente possa ter os profissionais adequados para poder tratar exatamente com esses empreendimentos. E a gente não precisa fazer importação de mão de obra. Certo? É importante. Certo? Então, o principal ponto que está se buscando fazer junto a essa pós que está fazendo na UESP e todas as outras também, é que a gente tenha a formação de mão de obra local. Né? Certo? Obviamente, isso é uma garantia que todas as tecnologias que tem na planta vão ser abordadas? Sim e não.
Por que fala assim, sim, não entendi. É porque é o seguinte, não existe nenhum empreendimento que você vai ter uma tecnologia que você vai ver tudo na academia. Você vê como ela funciona. E na mas prática... quando você vai operar, por exemplo, uma câmera dessa, uma câmera Sony é diferente de uma câmera da Philips, que é diferente. Sim. Você está compreendendo a que ponto eu quis chegar? Não é que você vai ver a câmera. Não, câmera eu vejo, né? Sim. Certo? Agora, por exemplo, a que a gente pretende ver na UESP é que já tenha contato em algumas tecnologias, sim, específicas. Na medida do possível, né? Já ter contato em algumas tecnologias específicas já de planta, quem sabe. Então, professor, a gente deixa essa dica também interessante para as pessoas que estão nos acompanhando agora, independente da área. Eu, por exemplo, eu sou jornalista, eu faço uma pós-graduação, eu estou dentro da... eu falo... Então, assim, você é advogado, jornalista, economista, todo mundo entra, né? Pode estar entrando nesse... Não, eu vou falar, até me perdoe a minha fala, é porque não deu para me falar, e o jornalista, né? Não estou sendo conveniente que você falou, não, porque realmente é preciso, e vou lhe explicar por quê. Porque é o seguinte, olha, toda tecnologia, ela precisa da sua socialização. É verdade. Certo? Quando você busca essa socialização por meio de um especialista que não necessariamente é quem entende o que o público precisa, certo? Então, nem sempre essa socialização ela se dá de forma fluida. Você está entendendo? Eu acho eu acho não, tenho certeza. Isso aqui não foi uma cobrança minha que eu falo isso em outros locais, né, onde eu estou, que eu fico muito feliz com essa iniciativa, né, podcast dos jornalistas, né? No núcleo há pesquisadores jornalistas. Olha que coisa boa. Certo? E é importante premente. Por que é importante premente? Porque é exatamente quem precisa entender como é a tecnologia para que possa massificar. Possa ser uma linguagem que as pessoas entendem. E detalhe, fala, mas isso é só nesse começo? Não é. Por que não é? Porque, na realidade, essa tecnologia ela vai estar passando por diversas melhorias, não vai mais parar. Não tem mais volta, né, professor? Não, inclusive a própria cadeia produtiva. Vai ser tanta coisa que vai estar sendo implementada que nós precisamos profissionais da mídia que compreendam o que está acontecendo para entender o que precisa ser socializado ou como vai ser socializado. Você já imaginou se eu coloco essa mesma informação de água ou de algum recurso mineral ou natural de uma forma equivocada? Eu crio uma polêmica muito grande, desnecessária. Verdade. Você está entendendo? Agora também, ao mesmo tempo, esse mesmo jornalista que entende direito também, ele sabe onde é que a gente está falando que não está certo. Exatamente. Você compreende? Compreende o quanto é importante? Então, eu particularmente, eu sou totalmente, para mim tem que ter. Para mim, eu acho que o próprio núcleo, assim, a gente sempre busca, né, certo? Colegas, né, da parte das comunicações, né, que possa, inclusive, nos ajudar. Certo? Quando eu falo ajudar, eu falo, professor, mas você é professor, você dá aula, mas preciso disso. Você entendeu? E por quê? Porque, na realidade, a socialização da informação é que vai fazer com que ela seja consolidada ou não. Não é existir somente. Entendo. Você compreende? E por isso nós criamos a biosfera também, excelente, né? Para fazer um debate de algo que a gente está vendo, porque o mundo passa muito rápido, é tudo muito... E às vezes a gente não está debatendo com essa tranquilidade que nós estamos debatendo hoje, temas que todo mundo tem dúvida, né? Ou seja, a gente pode ver um norte do estado que pode mudar em alguns anos de uma maneira excepcional. Com certeza. E digo até mais, talvez um jovem que está vendo o programa, certo? Ele, nesse momento, ele já entende para onde eu vou fazer vestibular em quê? Ele está em dúvida. Tá entendendo? Então, assim, ele já percebe, olha, eu não estou apostando agora, estou apostando na frente. Se eu vou me formar em 2 anos, em 2 anos que terminou a planta pronta, eu sou exatamente a pessoa que vão buscar. E é mesmo. Pra você ter uma ideia, hoje nós está entrando 66 alunos no curso de Tecnólogo em Energias Renováveis. Vai começar agora no final, dia 28 de agosto. 66 alunos. Né? 66 ou são 70, eu posso estar equivocado. E se eu lhe disser que esses alunos não vão dar conta para o mercado? Precisa, né, de mais gente. Muita. A própria mão de obra que está sendo levantada pela Solat, está entendendo? Anual, é de mais 1.000 pessoas por ano.
Então vai precisar mesmo. Com certeza, não tenho nem dúvida. E nos mais diversos setores. Então, hoje é exatamente canais, né, e motivos como esse que pode fazer com que a gente possa entender o que a gente precisa, né? Certo? Essa pós que vai ser agora de energia hidrogênio renovável, né? Que vai ter na nossa instituição, né? Muita gente não sabe que a pós vai ser lançado, o que existe, né? E que ela pretende exatamente trazer os profissionais que estão numa especialização ou fizeram especialização em energias renováveis, profissionais que são da área, profissionais que já trabalham na área ou querem trabalhar na área, eles possam ter esse contato direto com a tecnologia, inclusive com as inovações, que tem uma disciplina só de inovação nesse sentido. Ou seja, qual é a ideia? É formar pessoas e que essas pessoas possam produzir tecnologia. E atuarem nesse campo. E produzir tecnologia não é uma tecnologia dessa, não. Isso bem que é a tecnologia. Isso quem está fazendo agora. Um podcast. Entendeu? É tecnologia, entendeu? Certo? Então, precisamos, né? Certo? E logo, né? Certo? E esse conhecimento também, professor, eu já vou avisando para os empreendedores, não é preciso necessariamente para você trabalhar na indústria, que virão muitos, acredito, Isso. mas você pode empreender nessa área. Com de repente, certeza. nessa área da energia solar, da energia eólica, nessas placas, enfim, eu vislumbro, eu não sei se eu estou enganado aqui, mas eu vislumbro um leque de oportunidade para um empreendedor. É um dos mercados que mais cresce, porque teve aí essa nova lei, a 14.300, né, que acabou criando algumas polêmicas, está gerando polêmicas, né? Só que é um dos mercados que mais cresce ainda, entendeu? Tanto é que o estado do Piauí, ele era quinto maior produtor de energia solar fotovoltaica do país, vai fazer 3 meses. 3 meses parece, né? Do ano de maio, não, estamos em julho, né? Sim. Julho, pronto, 3 meses, em abril. Em maio ele já se tornou o quarto. O que é que está acontecendo? O que é que se implica dizer? Que está crescendo. Está crescendo. Você está compreendendo? Você chega no interior hoje, você já chega nas casas e observa as casas, tem energia solar. As próprias casas agora do novo projeto do PAC é com energia solar fotovoltaica. Você está entendendo? Então, assim, na realidade, é um mercado que nós, talvez, ele já se consolidou há muito tempo, de energia solar fotovoltaica, né, que eu estou falando. Já se consolidou há muito tempo, mas ele continua crescendo. Precisa de pessoal. Eu estou vendo na agricultura também, professor. E agora a agricultura também, certo? Tem comunidade assim da zona rural de Piripiri, de José de Freitas mesmo. É, isso. Que isso, na realidade, é um caminho que não tem mais volta, certo? Quem não quer diminuir sua conta de energia, né? Produzir sua própria energia, né? Certo? Mas depois que faz isso, aí precisa da outra parte, que é manter, operar, né? E aí eu preciso de outro profissional. Então você está entendendo? Então isso é um círculo virtuoso, entendeu? Certo? Que aí todo mundo está envolvido. Um leque grande de postos de trabalho, né, professor? Com certeza, sem dúvida. E a UESP, professor? Teve um congresso em Teresina, né? O CITER, né? Se não me engano. E eu participei do congresso. Sim. E eu achei muito interessante. E lá me deparei com diversos projetos. Aí tem uma história de um hidrogênio verde, num fogão com hidrogênio verde já, professor. Tá valendo essa história? Tá, é verdade, tá valendo sim. Na realidade é um projeto que nós temos já, né? Já tá bem consolidado, né? No sentido, não o protótipo físico, né? Certo? Mas já o protótipo já consolidado ele do ponto de vista da forma operacional dele, né? Certo? Já tem como é que é o desenho dele, a parte virtual dele também, né? Certo? E como é que ele vai funcionar e aquilo que já foi consolidado, né? Certo? E agora já vai ser a parte física, né? De implementação, né? Certo? Então, esse fogão de hidrogênio é um trabalho que nós fazemos em parceria com a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem sido um trabalho, a Fundação de Amparo à Pesquisa, ela vem fazendo um trabalho por meio, tá de parabéns, o professor João Xavier, né? Certo? Junto às academias, junto a todo o meio acadêmico do Estado, né? De pesquisa, né? Que é muito ímpar, diferenciado mesmo, né? E esse projeto ele vem exatamente para buscar fazer a produção
de utilizar hidrogênio para consumo residencial, mas não o elétrico, né, ainda, Sim, né, sim, certo? sim. Isso aí já é uma segunda parte, né, mas o consumo para fazer a combustão, né, e fazer a comida, né, certo? E aí muita gente pergunta, professor, mas isso aqui, como é que é? Você fala tanto de segurança, fala dessa... Pronto, tudo isso já foi verificado no projeto, né, e no final das contas, exatamente por conta dessa complexidade de como é que se faz essa produção, né, o projeto ele praticamente se tornou uma mini usinazinha, né, certo? Então, assim, é muito visionário, né, eu diria assim, né, o que está sendo produzido no nosso estado, né, É um certo? fogão grande, não? Vamos lá. Ele é assim, o que ocorre, o fogão ele não é tão pequeno. Por quê? Porque, na realidade, no nosso país, nós não temos, alguns equipamentos que a gente precisava, nós não temos do tamanho que a gente precisa. Sei. Certo? Só se encomendar, faz sob medida, né? Então, assim, ele não é tão grande, mas ele é um fogão que ele tem um espaço equivalente, digamos, o espaço dele, né? O fogão em si ele é pequeno, mas a parte de produção, porque como é que ele produz hidrogênio? Você fala, mas você traz hidrogênio da onde? A gente produz o hidrogênio. Você utiliza água, você alimenta o fogão com água. É até uma coisa meio contra-intuitiva, né? Né? Mas na realidade, para produzir, para ter a chama, eu alimento o fogão com água. Entendeu? Aí utiliza a água, aí ele faz o processo, né? Ele vai fazer lá a catálise, né? Eletrólise, né? E daí esse hidrogênio, ele tem um local que ele armazenamento, ele faz um armazenamento parcial, né? Certo? De parte do hidrogênio para poder ter lá a pressão, e aí ele tem obviamente os controles de temperatura nele, né? Certo? É uma mini usina mesmo, né? Mas que interessante. Certo? E aí ele lança esse hidrogênio para queima. Entendeu? Certo? Aí fala, mas você falou que tem a questão da... Não, mas tem todo um sistema de segurança que foi implementado. Não à toa que ele não foi fácil, né? Certo? E aí tem todo um sistema de segurança que é feito exatamente para poder não permitir a questão de volta, fluxo no sentido inverso, né? A questão... Porque também o hidrogênio ele tem uma queima rápida, é mais rápida do que o GLP, a velocidade de queima dele é mais rápida, né? Então tudo isso foi considerado, né? Certo? Então realmente é algo que não tem. Aí o pessoal já colocaram, olha, mas esse tipo de projeto, como é que a gente faria ele, né? Que já foi feito, talvez. Tem países que já estão fazendo projetos como esse? Tem na Europa, né? Existem já projetos que já estão em encaminhamento, né? Certo? Ok? Só que o nosso, ele é tupiniquim mesmo, né? Certo? E toda a tecnologia... Pois é, a matéria-prima, tudo Piauí. Tudo. Entendeu? Então, assim, até a forma, as soluções que tiveram para se controlar a temperatura, se controlar a pressão, se controlar a própria chama, entendeu? A produção, entendeu? Né? E que ele pudesse fazer, obviamente, o principal, né? Eu toquei no assunto dos projetos também, professor, para as pessoas terem uma ideia de como o hidrogênio está perto da gente, a gente não sabe, né? Eu também que não UESP, ó. Mas eu também sei, eu sou bem informado, professor, que tem projeto que já está chamando a atenção do mercado. Não é verdade? Que pode... eu sei que a gente não pode falar muitos detalhes, né? Porque envolve muita coisa, mas que no futuro, né? Eles podem estar mais perto do dia a dia da gente do que a gente imagina. Com certeza. Atraindo corporações, né? Com certeza, com certeza. Esse projeto mesmo nosso do fogão, né? Já foi algo que teve alguns contatos com algum colega. Já chamou a atenção. Né? E que, assim, obviamente, a gente precisa, obviamente, do financiamento, né? Para que seja feito melhorias do protótipo, né? Certo? Tudo na academia, né? A gente tem que fazer do custo mais adequado possível, né? Mas, obviamente, o que a gente consegue produzir no estado do Piauí, a gente não está tão distante do resto do país ou do mundo, não, viu? Porque aqui, inclusive, a questão que se fala, por exemplo, nós estamos fazendo uma bancada também, né? Tem bancadas também que está sendo desenvolvida na instituição, né? Certo? E para quê?
essa bancada para que a gente possa ver. Já pensou? Porque uma das partes caras, né, de você produzir ou ensinar o hidrogênio é a questão do próprio insumo material, entendeu? Então, existe já tecnologias que a gente está fazendo para ser soluções da academia para a própria academia, certo? E que essas soluções possam melhorar, fazer aquela performance melhor tecnológica que a gente conversou. Falou, a gente precisa de melhor eficiência. Sim. Você entendeu? Então, assim, então a gente já há uma preocupação naquilo que está sendo desenvolvido para que já possa ser feito com a melhor eficiência possível. Ou seja, depois que passa dessa fase, aí você já pode implementar numa planta de grande porte, médio porte, entendeu? Certo? Então, isso o nosso estado ele não está deixando a desejar, não. Entendeu? Certo? E o que eu... Arauto de notícias boas, professor. Pois é, eu de verdade. E aqui estão as academias, né? A gente, a Universidade Federal, o Instituto Federal, todo mundo está buscando exatamente soluções nesse sentido. E que a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, também, e que agora uma coisa muito interessante, que é importante, né, que a gente, por exemplo, no núcleo, lá no NUFPERP, né, a gente busca muito fomentar que sejam tecnologias, entenda, tecnologias para o mercado, para a sociedade, né, e não tecnologias que tenham só um ineditismo acadêmico. Entendo. Não é esse o objetivo. Porque precisa atender uma demanda, né? Precisa. Até para dar certo, né, professor? Para dar certo. Não estou entendendo. Eu acho que uma das coisas que muitas vezes é uma preocupação que a academia ela vem tendo, né? Por exemplo, eu posso falar no núcleo, que a gente vem realmente colocando isso constantemente, é essa demanda por atender aquilo que o mercado precisa. Tá entendendo? O mercado precisa disso, pois vamos dar a solução para isso. Aí também, obviamente, tem as nossas soluções que também pode se tornar um produto também. São duas coisas, né? Certo? Então, professor, para a gente finalizar a nossa conversa, o senhor falou aí dos projetos da universidade, do tecnólogo que vai trabalhar lá nas indústrias que estão chegando aí do hidrogênio verde, dos mais diferentes profissionais que podem trabalhar nessa área. Basta que se qualifique, que façam as pós-graduações e a entrada na academia já abre as portas para o mercado, não é isso? E aí, de acordo com a identificação de cada um, a pessoa segue seu destino, pode ser um consultor, pode ser um palestrante, pode trabalhar lá dentro, enfim, são inúmeras as possibilidades. Perfeito. Para a gente fechar a nossa conversa, então, eu posso dizer com toda certeza que o hidrogênio chegou mesmo para ficar. É essa a conclusão. Com certeza, com certeza. E não é um cometa, assim. Não. Eu acho até que há um equívoco muito grande pelo fato de todo mundo estar observando para onde é que as coisas estão se encaminhando. E espera se consolidar para só depois acreditar. Dá uma de Tomé, entendeu? Certo? De São Tomé, né? Então, assim, isso não é interessante. Quem parte na frente tem a vantagem. Exatamente, certo? Quem está, na realidade, buscando já, seja qualificação, seja inovações nesse sentido, entender, o Biosfera fala por si só, entendeu? Entender aquilo que está acontecendo, certo? Parte na frente, compreendeu? Certo? Nós já tivemos diversos ciclos desse acontecendo no país e às vezes as pessoas não entendem ou não aprendem, não sei, né? Certo? Então, hoje eu falo realmente muito tranquilamente, né? Certo? Que esse segmento das energias renováveis, sobretudo o hidrogênio verde no nosso estado, né? É realmente o caminho para o futuro, é o caminho para a industrialização, é o caminho para a melhoria da economia, é o caminho para novos empregos que vão ser formados e vagas, né? Certo? Que vão ser ofertadas, né? Então, cabe agora a gente... Quem está se formando, quem está estudando, quem está querendo entender, compreender e realmente fazer uma imersão no setor, que realmente vale a pena. Perfeito. Então, professor Juan, muito obrigado pela entrevista. Foi bastante esclarecedor em diversos pontos. Eu acredito que em 6 meses, 1 ano, a gente vai estar aqui de novo, ou antes, não sei, porque essa tecnologia muda toda hora tem uma novidade. A Universidade Estadual a gente deixa
de portas abertas, os seus empreendimentos, certeza. porque a Biosfera veio para isso, para dar esse espaço, para discutir com profundidade coisas que estavam apenas passando, né? Nessa Com rapidez do certeza. mundo, a Terra gira e todo mundo está girando, ninguém está parando para pensar. Com Às certeza. vezes, professor, a gente tem que executar, é óbvio, mas a gente tem que planejar, a gente Com tem que certeza. parar. Sim. E nessa parada aqui eu achei excepcional, o professor esclareceu muita coisa, muito obrigado. Não, eu que agradeço muito, né? E realmente fico muito feliz. Tá de parabéns, Ricardo. Parabéns de verdade mesmo. Isso aqui é, para mim, inovador nesse sentido. A forma como está sendo abordada é muito bom mesmo, muito bom. Quem está precisando, né? Certo? Quero deixar aqui as portas abertas, né? Da Universidade Estadual, do NUFPERP, que ele é um núcleo, como já falei, interdisciplinar e interinstitucional, né? Então, tanto para a Universidade Federal, Universidade de Alto Parnaíba, o IFP, né? As instituições, né? A ELEP, né? Que para a gente tem sido um parceiro sabe? A ELEP é um parceiro realmente sem precedentes para nós, certo? Professora Joanete e todos os que fazem parte, né? Gildete, todos fazem parte da ELEP, então de parabéns mesmo, né? O Marcelo, né? Marcelo Mena e todos estão de parabéns, né? E você, né? E todos os colegas também. E também convidá-los, né? Convidá-los para participar do NUFPERP, né? Quem tiver curiosidade, né, de também fazer parte do grupo de pesquisa, né? Lembrando que esse grupo de pesquisa, a gente fala pesquise, não é uma coisa meramente acadêmica não, viu? Novamente, como prático eu falo, mesmo, é né? prático, é para o mercado, né? Certo? Fazer parte do GIPERTS, né? Para quem quer entender como é que faz, você pode ir lá no site da UESP, graduação, cursos, você vai ter acesso ao curso no caso de Engenharia Elétrica, né? E vai ter lá grupo de pesquisa, aí tem GIPERTS, você pode se inscrever. Lá tem o meu contato, pode entrar em contato comigo, né? Certo? E também queria deixar também aqui o recado também para a especialização de energia de hidrogênio renovável, né? Que vai iniciar, né? Agora as inscrições, né? Agora, Deus quiser, ainda esse mês, né? Certo? No próximo mês, perdão, né? E dar os parabéns, né? E agradecer muito pela oportunidade, né? Certo? E que para a gente vai ser sempre um grande prazer estar aqui, certo? Pode chamar sempre que precisar, né? Pra gente. Assunto tem muito, né, professor? Pra gente fica muito feliz mesmo, certo? Muito bacana mesmo, viu? Meus parabéns. Tá certo, professor Juan, muito obrigado pela entrevista. Então esse é o tema de hoje. Pessoal, o segredo é esse. Qualificação, para você entrar sabendo nesse mundo novo. Por favor, leia, estude, procure os sites, procure as academias, façam pós-graduação. Ricardo, eu não quero necessariamente estar dentro desse mundo, mas eu quero ter um restaurante perto de uma indústria. É uma oportunidade para você empreender. Verdade. Você monta, de repente, um restaurante perto dessas indústrias. O norte do estado, ele vai ser fabuloso nesse sentido. Escutem o que eu estou dizendo. Depois nós vamos voltar daqui a 6 anos, vocês vão ver esse programa aqui. Vocês vão dizer assim, o Ricardo e o professor Juan tinham razão. Ali o norte mudou muita coisa. E vai mudar, porque eu tenho visto a movimentação. Não estou recebendo nada de ninguém para falar isso, não, porque eu vejo a movimentação. Então, empreendam nesse campo que com certeza vai ajudar muito. E o que é mais importante do que ganhar dinheiro é você ganhar também conhecimento para você deixar um legado. A gente trabalha também para deixar um grande legado. Obrigado pela audiência e até breve.